E aí pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai começar a falar sobre madeira, um dos materiais mais interessantes que a gente tem na construção civil. Bora começar? Então, a gente vai falar sobre vários assuntos. A gente vai começar com usos, mitos, composição, tipos, propriedades, ataques biológicos. Esses daí vão ser os assuntos dessa aula, ok? Então, começando sobre usos da madeira. Então, você sabe, a madeira pode ser utilizada em uma infinidade de diferentes aplicações, desde materiais simples como papel, o lápis, os móveis que tem na nossa residência, até objetos complexos como essa estrutura dessa ponte. Na construção civil, a gente pode utilizar a madeira desde instalações provisórias, como o próprio canteiro, o tapume da obra, as formas e escoras, até a própria edificação, as partes permanentes, como a estrutura, as paredes, o telhado, o piso e por aí vai. Nos Estados Unidos, a madeira é utilizada de forma massiva, tanto nos Estados Unidos como no Canadá. Tem alguns estudos que falam que mais de 75% das casas da América do Norte são construídas de madeira. E no Brasil a gente já verifica que não é bem assim, que a gente tem poucas casas com estrutura de madeira. Mas por que a madeira é tão pouco utilizada no Brasil quando a gente compara com esses países desenvolvidos? Isso se deve a uma série de mitos, preconceitos que o pessoal tem sobre a madeira. Então, nesse tópico, a gente vai falar principalmente sobre os mitos e fatos sobre a madeira. E eu vou fazer isso daí na forma de perguntas, ok? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é se é possível construir estruturas de madeira com mais de 5 andares. Ou refazendo, se só é possível fazer estruturas de madeira até 5 andares. Então isso daí é mito, pessoal. Existem prédios enormes que são construídos com estrutura de madeira. Esse é um exemplo, é um edifício que foi construído lá na Noruega. Parte dele é um hotel, outra parte é residencial. Então, esse é o maior edifício do mundo construído com madeira até os dias atuais. Tem cerca de 85 metros e 18 andares. E é interessante notar que não é só a estrutura, todo o revestimento foi de madeira e até os vãos do elevador foram construídos de madeira. Então, é importante que você saiba que também é mentira que a madeira é um material pouco resistente. A madeira é um dos materiais mais resistentes quando a gente considera o seu baixo peso. Então, vou explicar isso daí um pouco melhor. Então, se a gente olhar aqui nessa tabela, a gente vai ver que a resistência da madeira é muito menor do que a desse aço e semelhante a essa classe de concreto que a gente está colocando aqui. Só que quando a gente considera a baixa densidade, a gente vê que a madeira é muito mais leve do que o aço, do que o concreto. Isso daí faz com que a taxa de resistência por peso seja muito elevada no caso da madeira, acima até do que a do aço e muito acima do que seria do concreto. A vantagem disso é que a gente consegue construções mais leves, isso daí sobrecarrega menos a nossa fundação e a gente consegue até fundações mais baratas. A segunda pergunta que eu vou te fazer a madeira é um material pouco resistente ao fogo, pouco resistente ao incêndio? O que você acha? Isso daí é outro mito. Muita gente acha que a madeira sai pegando fogo à toa, que a madeira é um material que tem pouquíssima resistência ao fogo. Para você ter uma ideia, a madeira é até mais resistente ao fogo do que o próprio aço. Eu vou explicar isso daí bem direitinho. Olha aqui nessa figura aqui. Isso daí é uma figura nos escombros de uma construção lá em São Francisco, nos Estados Unidos, de 1906. Então teve um incêndio, a gente verifica que os perfis de aço eles colapsaram, eles se fundiram e eles ficaram sustentados numa viga de madeira, que permaneceu com a estrutura íntegra. O que a gente verifica é que o aço ele tem uma alta condutividade térmica, ou seja, ele vai esquentar muito rápido, e o fato de ele esquentar muito rápido, ele vai acabar se fundindo e perdendo a sua resistência estrutural. Já a madeira que é inflamável,
ela, embora seja inflamável, ela resiste bem ao fogo. O que acontece? O carvão, quando a madeira queima, essa parte superficial, principalmente das peças mais robustas, das peças de maior dimensão, vai se carbonizar. E o carvão em si, ele é um ótimo isolante térmico e ele vai proteger o interior da madeira sob a entrada de oxigênio. E como a condutividade térmica do carvão é 1/6 da madeira, o que vai acontecer? O interior vai ficar protegido por mais tempo. E o interessante da madeira também é que a gente sabe qual que é a taxa de carbonização por minuto. A gente sabe que, por exemplo, algumas madeiras carbonizam a 1 milímetro por minuto. E então, voltando à questão do carvão, isso daí a carbonização faz que a madeira demore mais tempo a ruir até do que o aço, igual eu mostrei. Então, vamos ver um exemplo aqui, imaginando uma estrutura de madeira que foi submetida ao fogo por 30 minutos. O que acontece? Quando ela é submetida ao fogo, ela vai perder parte da sua seção, que está representada essa parte branca. Uma parte mais externa vai virar carvão, só que o interior vai ser preservado. Isso daí eu estou falando para peças de grande dimensão, ok? Então aqui é só repetindo, né? Então, pessoal, aqui, para vocês terem uma ideia, são feitos testes científicos, testes técnicos para verificar isso. Isso daí é um teste que foi feito para projetar aquele hotel que eu mostrei na Noruega, né? Então, a gente sabe que também que quanto maior a densidade da madeira, menos inflamável é o material, ok? Então, a terceira pergunta que eu te faço é: a madeira, ela pode empenar com a variação de umidade? Então, isso é um fato, pessoal. Isso daí talvez seja o maior desafio de trabalhar com produtos à base de madeira. A madeira, quando ela ganha umidade, ela incha. E esse inchamento, em alguns casos, pode empenar, como o caso desse piso mostrado, né? Então, é isso. A madeira, ela pode expandir e contrair dependendo da variação de umidade. A gente vai falar mais em detalhes mais para frente, quando a gente estiver falando sobre as propriedades da madeira. Então, só que a gente trabalha com vários produtos de madeira que tem contato com a água. E como que a gente faz para evitar esses problemas? Então, existem tratamentos que protegem a madeira contra a umidade. Por exemplo, vernizes, esmaltes, estens, além de utilizar madeiras mais próprias, ok? Então, a quarta pergunta que eu te faço é: o que você acha? O uso de madeira é prejudicial ao meio ambiente? Isso é outro mito. Muita gente não usa madeira achando que madeira não é ecológico, madeira não faz bem ao meio ambiente. A maioria que acha isso está associando o uso de madeira ao desmatamento ilegal. O desmatamento ilegal, de fato, é um crime, deve ser combatido com todo o rigor possível. Mas o uso de madeira legal é extremamente sustentável. A madeira talvez seja o material mais sustentável que nós utilizamos na construção civil. Então é possível a gente utilizar tanto árvores nativas como árvores plantadas, que é a madeira de reflorestamento, de uma forma sustentável, com manejo sustentável da floresta, respeitando toda a legislação. Mas agora, como que você, como consumidor, sabe se a madeira é legal ou não? A maneira mais simples de fazer isso é por meio de comprar uma madeira certificada, ou seja, que ela apresenta um selo de certificação. O mais conhecido é esse, FSC, que é uma entidade internacional que tem em vários e vários países, que ele certifica produtos à base de madeira. Se você for olhar, até na caixinha de leite que você compra, que é um produto que é o papel que eles utilizam lá, ele tem esse símbolo, na maioria dos casos, desse símbolo de FSC, né? É um processo que eu gostaria de falar, é que é um processo voluntário, ou seja, não é obrigado a madeireira certificar os produtos. Mas quando ela certifica, isso daí garante ao consumidor
que ela atendeu todas as leis e que ela extraiu essa madeira de uma forma sustentável. Importante você notar também que toda madeira certificada é legal, mas existem também algumas madeiras que são legais que ainda não têm esse selo de certificação, ok? Então, agora vamos resumir quais são as vantagens da madeira, vantagens ambientais. Primeiro, a madeira é um material biodegradável. O que é isso? A madeira ela se decompõe de forma natural sem deixar resíduos, ao contrário de materiais, por exemplo, o plástico, que deixa resíduos e que é difícil de se degradar. Além disso, imagina que você construiu a sua casa de madeira, aquela casa durou 50, 60 anos, depois você vai demolir para construir um prédio no local. Aquela madeira de demolição, ela pode ser reutilizada. Ela pode ser utilizada, por exemplo, para móveis, que é algo que está muito comum. E tem esse aspecto rústico bem interessante. Um outro ponto é que a madeira é um material de baixo consumo energético. Afinal de contas, para crescer a árvore não podia ter energia mais barata, que é a energia do próprio sol. E também nas serralherias, a gente consome muito pouca energia para cortar a madeira, para unir os pedaços, né? Então, isso daí é mais notável ainda quando a gente compara com o aço e com os cimentos, que tem um consumo energético muito grande. Outra coisa interessante é que a madeira é um material renovável, ou seja, é possível a gente plantar uma árvore e colher em poucos anos. E depois de extrair essa árvore, é possível plantar uma árvore, uma semente, no mesmo ponto e daqui a mais 20 anos colher outra árvore. Ou seja, é um material que se renova, teoricamente inesgotável. É lógico que a gente tem que conservar o solo, tem todo um trabalho, um manejo para ser feito. Um outro ponto é que a árvore, quando ela está crescendo, ela retira o gás carbônico do ambiente ao mesmo tempo que ela produz o oxigênio. E o interessante, pessoal, é que essa retirada do carbono, esse carbono ele fica dentro da estrutura da madeira, enquanto a madeira tiver vida útil, aquele carbono está armazenado. E é o contrário do concreto e do aço, que a fabricação desses dois materiais gera gás carbônico sobre o meio ambiente. Uma quinta pergunta que eu gostaria de fazer, essa daí eu não sei se vocês vão saber. A madeira não é um material durável? O que você acha? A madeira é durável ou não? Então, pessoal, é mito que a madeira não é durável. A madeira é um material bem durável que a gente utiliza. É lógico que isso daí não significa que a madeira não possa sofrer ataque de agentes biológicos, né? Então a madeira pode sofrer ataque de insetos, pode sofrer ataque de fungos, de bactérias, mas com tratamento adequado é possível mitigar esse problema, né? Então existem vários produtos que podem ser aplicados para a gente mitigar esse tipo de problema. E além disso, existem algumas espécies que elas são naturalmente resistentes. A prova que a madeira é um material durável é esse templo aí, que foi construído no Japão em 607 a.C., ou seja, tem milênios e foi construído de madeira. A sexta pergunta que eu te faço é: a madeira é um material fácil de trabalhar? Então, isso é um fato. Madeira é um dos materiais mais fáceis que a gente tem para trabalhar. Por quê? Porque a gente pode utilizar ferramentas simples, né? A gente pode unir a madeira até com cola e é muito tranquilo da gente manusear esse material, ao contrário do aço, por exemplo, que a gente tem uma série de... A gente precisa fundir o aço, é muito mais difícil. Então, a última pergunta que eu te faço é: a madeira é um material caro? O que você acha? Isso daí é um mito. A madeira utilizada na construção civil para estruturas, ela tem um preço semelhante aos outros materiais.
É lógico que existem madeiras caras, madeiras nobres, mas essas são mais utilizadas para móveis, para artesanato, e não é o caso da construção civil. Então, quero deixar bem claro que a madeira tem um preço competitivo com os outros materiais utilizados, principalmente para estrutura. Então, agora vamos resumir as vantagens. Então, resumindo, a madeira tem um custo acessível, é um material sustentável, é fácil de manusear, tem um grande desempenho em termos de resistência, do ponto de vista ambiental é biodegradável, tem um baixo consumo energético, é renovável e ainda reduz a poluição. Então, tem uma série de vantagens. Mas, como tudo na vida, a madeira também tem as suas desvantagens, né? A gente falou sobre as ações biológicas e a variação de umidade. A gente vai entrar mais em detalhes sobre ação biológicas no último tópico desse vídeo. E a gente vai falar sobre as variações de umidade na parte de propriedades, ok? Então, vamos falar agora sobre a composição das árvores. Então, é importante que você saiba que todas as propriedades da madeira, elas são influenciadas pelas propriedades da árvore que deu origem. Então, é importante que você conheça um pouco sobre esse comportamento biológico da árvore, ok? A gente vai falar bem brevemente sobre essa parte biológica. Então, como você sabe, a árvore é formada por raiz, tronco e copa, né? A raiz sustenta a árvore, o tronco ele passa os nutrientes desde a raiz até a copa, e a copa tem os frutos e as folhas. E as folhas elas são responsáveis pela fotossíntese, que é esse fenômeno que transforma a luz solar mais o gás carbônico em oxigênio, né? E também em energia para o crescimento da árvore. Então, quais são os componentes do tronco de uma árvore? Então, aqui é bem importante para você depois entender a questão da resistência da madeira. Então, falando bem brevemente, o tronco, a gente tem a casca, que é essa parte mais externa, que evita a desidratação excessiva da árvore. Além disso, protege contra ataque de insetos. Depois a gente tem o câmbio, que é uma camada muito fina, é praticamente invisível ao olho nu. E essa parte, ela é responsável por fazer tanto as células da casca como do interior. Depois a gente tem o alburno e o cerne, que são as camadas que fazem o lenho da árvore, que é a parte que a gente utiliza para a produção de madeira. Então, o alburno são células vivas que transportam os nutrientes pelo tronco, e já o cerne são células mortas, são células que já morreram e que têm a função estrutural para a árvore, ou seja, que sustentam a árvore. À medida que a árvore vai envelhecendo, vai tendo cada vez mais cerne e menos alburno. A medula é um tecido que é muito mole, com baixíssima resistência, fica no centro da árvore, e tem essas células radiais que elas promovem a passagem dos nutrientes ao longo do interior da árvore, transversalmente. Então, uma coisa interessante sobre essa estrutura da árvore é que com isso a gente consegue até saber a idade da árvore. Mas como que a gente faz isso? É que cada ano, principalmente em árvores de regiões de clima temperado, é gerado um anel nesse diâmetro da árvore, né? Então, como que funciona isso daí? Como que a gente consegue distinguir esse anel? É que no período de seca, as células elas são geradas, elas são menores e mais escuras. No período chuvoso, como a árvore tem mais acesso à água e nutrientes, essas células são maiores e mais espaçadas. E essa diferença de tonalidade faz com que a gente consiga enxergar anéis no diâmetro da árvore, e com isso a gente pode estimar até a idade da árvore, ok? Isso daí também é muito importante depois quando a gente falar da resistência, que isso daí forma todo o desenho da madeira.
É interessante que vocês notem também que esses nós que a gente vê na madeira, eles são causados pelo quê? São causados por antigos troncos, né? Galhos que tinha na madeira. Na hora que a gente cortou, aquele nó era um pedacinho, era uma parte do galho, ok? Então, agora vamos passar sobre os tipos de madeira. Então, a primeira pergunta é: como que podem ser classificadas madeiras? A gente tem dois grandes grupos. Tem as madeiras maciças e as madeiras transformadas. Tudo que a gente está falando até agora é sobre madeiras maciças, ou seja, madeiras naturais. A gente depois, mais no futuro, a gente vai ter aulas sobre madeiras transformadas, que são produtos industriais, ok? Dentro de madeiras maciças, a gente tem as madeiras roliças e as serradas. E dentro das transformadas, a gente tem MDF, MDP, OSB, compensado e algumas madeiras engenheiradas. Mas a gente vai falar isso daí mais para frente, ok? Em outros vídeos. Então vamos falar agora sobre a madeira roliça. A madeira roliça é a forma de utilização de madeira mais simples que a gente tem. Basicamente, isso daí é um tronco de árvore sem casca, né? Algumas vezes o pessoal utiliza até com casca e sem galho. É muito utilizado, por exemplo, em áreas rurais, para estruturas de telhados, cercas, e em países do norte, dos Estados Unidos, Canadá, por exemplo, eles utilizam algumas casas rústicas, né, essas log houses, né, que são bem bonitas, que elas utilizam troncos de madeira para fazer as paredes e a cobertura. Agora vamos falar sobre a madeira mais utilizada no dia a dia, que é a madeira serrada. Então, a madeira serrada é essas tábuas que a gente utiliza, esses pranchões, tem vários tamanhos e tipos que a gente vai falar mais para frente. Ela é a mais comum que a gente utiliza aqui na construção civil. Ela pode apresentar tanto uma seção retangular quanto quadrada. E ela pode ser empregada, isso daí é bem importante, ela pode ser empregada em praticamente todas as fases da construção, desde o início até no final. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que a produção de madeira serrada no Brasil está crescendo ano a ano, ou seja, embora a gente ainda utilize muito pouco comparado aos Estados Unidos, igual você pode ver, os Estados Unidos eles utilizam cerca de 77 milhões de metros cúbicos por ano. Aqui a gente está produzindo 9 milhões e sendo que 30% ainda é exportado. Mas ao longo do tempo está aumentando esses números, que é o que importa. Então vamos falar agora como que a madeira serrada é fabricada. Então a primeira parte é a parte de extração. Então as árvores elas são extraídas dentro de um manejo sustentável, ou seja, são cortadas no momento correto, na posição correta e são identificadas. Esses troncos de árvores eles são levados para a serralheria, que é a próxima etapa. Na serralheria passa por um processo para tirar o restante da casca que ainda ficou, igual vocês estão vendo aí no vídeo, né? Aí nada mais está fazendo do que descascando a árvore. Depois corta em tamanhos adequados até que vai para a etapa de desdobro. Então, o desdobro nada mais é do que cortar esse tronco em tábuas, em pranchões de dimensões pré-definidas, né? Então, você está vendo aí que o tronco a gente corta em vários tamanhos para o maior aproveitamento da árvore em si. Então, o que eu gostaria que você guardasse é que tem duas formas de fazer isso. Tem o desdobro plano, que é essa primeira figura, que você está cortando e você tem um maior aproveitamento da madeira. Já tem a segunda, que mostra um desdobro radial, que você divide primeiro o tronco em 4 partes e depois você vai radialmente cortando a madeira. Essa segunda forma gera uma madeira mais estável sob o ponto de vista dimensional, principalmente a umidade. Só que você pode ver que a área cinza é maior do que na primeira forma de cortar. Então a gente tem um desperdício maior na serragem, no desdobro radial, fazendo que na maioria dos casos a gente tenha um desdobro de madeira plana, ok?
E com base nesse desdobro, a gente vai ter a comercialização em diferentes tamanhos. Tem desde pranchas, pranchões, vigas, até ripas de madeira. É importante que você observe na hora de for comprar quais são as espessuras e as larguras. Embora tenha uma questão normativa, muitas vezes no comércio esse valor altera um pouquinho, ok? Uma etapa muito importante da fabricação da madeira é a secagem. Por quê? Porque a secagem, ela primeiro barateia o transporte. A madeira fica mais leve, mais fácil de transportar. E segundo, ela aumenta muito a resistência e a durabilidade. Quanto mais seca for a madeira, maior resistência e durabilidade. Só que é um processo bem complexo, né? Varia de espécie para espécie e pode ser feito de duas formas, ou natural ou em estufa. A vantagem de ser feito em estufa é que é muito mais rápido. Natural às vezes demora até 3 meses para secar. Importante, pessoal. Quanto mal executado esse processo, gera uma série de falhas, como rachaduras, fendas e abaulamentos na madeira, que é extremamente indesejado. Então esse processo tem que ser muito bem feito. Então isso daí foi o geral sobre a fabricação da madeira serrada. Agora a gente vai passar para as propriedades da madeira serrada. Então a gente vai passar rapidamente sobre as principais propriedades da madeira serrada. Então a primeira que eu gostaria de falar com você é teor de umidade. Então a umidade é um dos pontos principais da madeira. Afeta todas as outras propriedades, desde resistência, durabilidade, densidade. E como que a gente sabe para ver a umidade da madeira? A gente coloca em estufa, vê quanto que a madeira tem de água e divide pelo peso seco. Isso daí é o teor de umidade, ok? Tomem cuidado, muita gente confunde, acha que é massa de água sobre massa total. Isso daí é um erro. É massa de água sobre massa da madeira seca, ok? Existem algumas madeiras que elas são naturalmente mais resistentes à umidade. Então, até por isso, a gente tem algumas madeiras que são mais próprias para embarcações, para decks, porque elas têm uma resistência natural à umidade, ok? Outras já são bem mais suscetíveis à variação de umidade. E falando em variação de umidade, isso, igual eu disse na parte de mitos, é um dos maiores desafios que a gente tem a trabalhar com madeira. Que a madeira, por ser um material higroscópico, o que é isso? É um material que ganha umidade nos dias úmidos e perde umidade nos dias secos. Isso daí é um desafio porque quando a madeira ganha umidade, ela incha, ela aumenta de volume. E quando perde umidade, ela retrai, diminuindo de volume. Então, em alguns casos, quando isso daí não é pensado, a madeira não está tratada, a gente pode até ter empenamento, trinca e descolamento de piso. Agora, isso daí ocorre de forma igual em todas as partes da madeira. Então, por isso, lembra que a gente falou da composição da árvore? A madeira ela pode ser dividida em 3 eixos. O eixo radial, o eixo transversal e o eixo longitudinal. Esse eixo longitudinal é no sentido de crescimento da árvore. Já o radial é radial ao tronco, né? E tangencial é paralelo às fibras. O que acontece? A água dentro da madeira ela pode estar em 2 lugares. Ela pode estar no interior da célula ou aderida, impregnada na parede da célula. Quando ela está só dentro da célula, se perder ou ganhar água, não faz a menor diferença em termos de inchamento ou contração. Agora, quando ela perde tanta água que até a parede da célula diminui a quantidade de água, aí essa madeira ela vai contrair. E do mesmo tempo o contrário, imagina que tá só com água livre. Ok, agora se a parede ela vai inchar, a madeira como um todo incha. E o que eu gostaria que vocês notassem é que a madeira,
a dificuldade é só em relação a essa parte radial e tangencial. Em relação ao sentido longitudinal, a madeira ela não incha e nem contrai tanto. O maior problema é nessa parte transversal, ok? Então guardem isso, que isso daí é muito importante. Agora a gente vai falar sobre outra propriedade muito relevante da madeira, que é a densidade. A gente tem madeira leve, média e pesada. E essa densidade ela pode variar desde 0,2 grama por centímetro até mais de 1 grama por centímetro cúbico. O que é isso? Se for menor do que 1 grama por centímetro cúbico, ela vai boiar. Se for maior, ela vai afundar em água. É um jeito bem simples da gente ver. E varia muito, pessoal. Olha, nessa balança a gente vê 2 pedaços de madeira, um muito pequenininho e o outro grande, e os dois têm exatamente o mesmo peso, que a densidade das espécies de madeira varia bastante. Ok? E geralmente, quanto mais densa for a madeira, melhores as propriedades, maior resistência e maior a dureza. E a dureza é exatamente o próximo tópico. Então, o que é a dureza da madeira? Dureza é essa resistência à penetração ou risco. Então, lembra que a gente falou da composição dos anéis de crescimento da árvore? Então, quanto mais estreitos forem aquelas camadas de anéis de crescimento, mais duro é o material, ou seja, mais difícil é riscar. E quanto mais largo, mais amplo esses anéis, mais mole é o material. Então a gente tem 3 categorias, a gente tem as macias, médias e duras. Lembrando que as duras, em geral, apresentam maior resistência e maior durabilidade também. Então agora vamos para a resistência. Então uma coisa interessante é que essas madeiras mais nobres, geralmente de coloração mais escura, elas têm uma resistência muito maior do que as madeiras menos nobres, né, melhor dizendo. E a madeira é um material considerado anisotrópico. Mas o que é isso? Anisotrópico é que a resistência varia em relação ao eixo. Por exemplo, se você comprimir no eixo longitudinal, vai estar uma resistência. Se você comprimir em relação ao eixo transversal, já vai dar uma resistência diferente, ok? Então, para você entender isso daí, vamos imaginar que as células de madeira fossem como se fossem canudinhos, que eles são ligados com uma cola muito fraca. Você há de imaginar que é muito fácil a gente descolar, puxar esses canudinhos, porque a cola é fraca. Mas quando você comprime esses canudinhos, mesmo a cola sendo fraca, é difícil esmagar, né? Então, para ficar claro, vamos voltar aos eixos da madeira. Então, o que eu estou falando dos canudinhos, imagina esses canudinhos aí de plástico que estão colados pela cola fraca. Quando você tenta esticar ou esmagar, você vai ver que resiste bastante nesse eixo longitudinal, que é o eixo de crescimento da árvore, né? Já quando você tenta comprimir esses canudinhos no sentido transversal, no sentido radial, você vai ver que é muito mais fácil de esmagar e, ao mesmo tempo, que também é mais fácil de tracionar, de abrir esses canudinhos, né? Isso é um dos motivos que a madeira, às vezes, quando você prega muito próximo da ponta, ainda mais transversal a essas fibras, ela rompe de forma fácil. Então, o último ponto que eu gostaria de falar com você é sobre ataques biológicos, né? Embora a gente falou que a madeira tem uma boa durabilidade, a gente tem que tomar muito cuidado com esses ataques biológicos para não comprometerem a vida útil da madeira. Então, a gente tem vários tipos de ataque biológico. A gente tem por insetos, tem por fungos e tem por bactérias. A gente vai detalhar aqui nessa aula sobre insetos e fungos. Em relação aos insetos, a madeira pode ser atacada tanto por cupins quanto por besouros. Os cupins são os mais comuns. Então aí vocês estão vendo uma colônia de cupins, né, devorando um pedaço de madeira. Então o cupim tem essa coloração mais clara,
é um inseto muito pequeno e que ele se alimenta da madeira. Aqui vocês estão vendo um portal, né, que foi totalmente destruído por cupins, né? Isso daí, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos o prejuízo por conta do cupim é maior do que o prejuízo causado por conta de incêndios em estruturas de madeira. E como que a gente sabe para ver se está com cupim ou não? Uma dica é olhar para ver se tem um pozinho que parece uma areia. Quando ainda não está tão desgastado, você passa a mão às vezes numa superfície de madeira e você vai ver uma areia granulada. Isso daí são as fezes do cupim, que nada mais é do que madeira triturada. Não faz mal nenhum, mas ao longo do tempo o cupim ele vai perfurando o interior da madeira, fazendo verdadeiras galerias no interior da madeira. E a espécie mais comum são os fungos subterrâneos. A espécie mais comum são os cupins subterrâneos, ok? Então agora vamos falar sobre fungos. Então, fungos, eles acabam alterando a coloração da madeira, né? Além de diminuírem a durabilidade, a resistência. Só que para os fungos ocorrerem, a gente precisa de 4 fatores. A gente precisa ter o alimento, que é a própria madeira, tem a temperatura adequada, que está entre cerca de 5 graus e 40 graus, tem que ter água, umidade e tem que ter oxigênio. Se a gente retirar qualquer um desses componentes, não vai ter fungo. Só que você há de concordar que é difícil a gente mexer. A gente não pode tirar a madeira, é difícil a gente mexer na temperatura e é difícil a gente também tirar o oxigênio. O que sobra aí? Sobra a umidade. Então, quando você utiliza uma madeira seca, você aumenta a durabilidade em relação ao fungo. E se você protege a madeira também de menos contato com a água, você vai ter mais proteção contra o fungo ainda, ok? Existem algumas espécies que elas são naturalmente resistentes à umidade e com isso também resistentes aos fungos, aos cupins, né? O ipê roxo é um tipo de madeira que resiste bastante à umidade, a ponto de poder ser colocado em algumas estruturas até com contato mais próximo com o solo. Já o pinus, que é uma madeira muito utilizada para reflorestamento, que é uma madeira bem mais barata, bem mais economicamente viável, ela resiste pouco a esse ataque de fungos e cupins e também não resiste muito ao ataque da água. Mas em compensação, por ser mais macia, ela é muito mais fácil de trabalhar. Então é isso, pessoal. Essa daí foi a nossa aula de madeira. Espero que você tenha gostado. No futuro eu vou fazer um vídeo sobre madeiras transformadas e contemplando também madeiras engenheiradas. E é uma tendência muito grande que são produtos que estão revolucionando a construção civil feitos de madeira transformada, ok? Então, até a próxima aula.